Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa videoaula em que nós iremos abordar agora a terceira ramificação do nervo trigêmeo, ok? Então aquele nervo mais inferior que nós temos ali, formando então o ramo mandibular, ok? Então vamos lá, pegando aqui então pela imagem 3D, tá? Olha só, retiramos aqui então o tecido epitelial, né? Aqui vamos observar aqui melhor o trajeto então do nervo trigêmeo, tá? Então, chegando aqui mais próximo do nervo trigêmeo, essa ramificação mais inferior que nós temos aqui, tá, é chamado de ramo mandibular, tá? O próprio nome já fala, ele vai em direção à mandíbula e ele vai estar emergindo nessa região aqui, já fora da cavidade intracraniana, tá? Através aqui do forame oval, ok? Então, essa daqui é o local então de passagem do ramo mandibular do nervo trigêmeo, beleza? Então vamos lá, pegando aqui então um pouquinho sobre a estrutura do trajeto muscular, tá? Então vamos observar algumas estruturas aqui, algumas questões, tá? Então vamos lá. Então esse ramo mandibular, então, ele vai sair aqui pelo forame oval, tá? E ele vai se direcionar, então, na parte externa da base do crânio, vai inervar, então, principalmente a região de meninge, região dos músculos aqui da mastigação, tá? Músculo da orelha, do palato, alguns músculos supraioides, a região aqui de articulação temporomandibular, do couro cabeludo, da orelha externa também, a região de boca, dentes inferiores e a língua, tá? Então tudo isso daí fica de responsabilidade do ramo mandibular do nervo trigêmeo, ok? Então ao sair aqui pelo forame oval, cadê a setinha? Aqui. Ao sair do forame oval aqui, dessa região aqui do forame oval, tá? Ele vai emitir então pequenas inervações para os músculos da mastigação, através então da divisão anterior do nervo da mandíbula, tá? Então ele vai formar aqui o nervo pterigóide medial, tá? Aqui o nervo pterigóide medial, tá? Que vai inervar cada um desses nervos, ele vai inervar justamente o músculo de seu nome, tá? Então o músculo pterigóide medial, pterigóide lateral, vai inervar o músculo pterigóide lateral. Aqui nós temos também o nervo temporal profundo posterior e temporal profundo anterior, que vai inervar então a região muscular aqui do músculo temporal, tá? Então aqui nós temos duas estruturas musculares aqui, duas inervações musculares da porção motora que nós temos aqui com relação à parte do ramo mandibular, ok? Além dessas estruturas, né, do nervo temporal profundo, anterior e posterior, tá, e do nervo pterigóide lateral, nós temos mais estruturas musculares aqui, por exemplo, o nervo massetérico, tá? Esse nervo massetérico, então, ele vai soltar a inervação que vai fazer, então, a inervação do músculo masseter. Lembrando que ele vai fazer o mesmo trajeto aqui que a artéria massetérica faz, tá? Então, ele vai passar por cima aqui da incisura mandibular e vai estar inervando, então, toda essa região aqui do músculo masseter, tá? Nós temos também aqui os músculos tensor do véu palatino, tá? Que também ele emerge aqui do ramo mandibular, tudo bem? E ele vai fazer, o próprio nome já fala, né? Ele vai tensionar então o véu palatino, a região de palato mole, tá? E ele também emite aqui um ramo, olha só, um ramo tensor timpânico, tá? Então nervo tensor timpânico, tá? E ele vai fazer então o tensionamento aqui do tímpano, ele vai servir então a essa região de orelha, ok? Então essas são as ramificações. Além dessas aqui nós temos também o músculo pterigóide medial, tá? Que ele vai estar fazendo então essa parte de inervação da parte motora, ok? Então esses são um pouquinho da parte motora que nós temos ali do ramo mandibular, tá? Dos músculos da mastigação. Então ele não tem muito segredo, ele vai se direcionar então cada um aos seus grupos musculares, tá? Em seguida aqui nós temos um nervo já sensitivo, tá? Que é o nervo aurículo-temporal, tá? Esse nervo aurículo-temporal, então, ele vai sair para essa região posterior aqui, ele vai contornar aqui a artéria meningea média, tá? Ele vai fazer uma curva subindo nessa região aqui, ó, de articulação temporomandibular. Passando logo à frente aqui nessa região auricular, ele vai se direcionar para essa região temporal.
tá? Então, durante todo esse trajeto aqui, ele faz as captações sensitivas. Então, esse nervo aurículo-temporal, ele é responsável, então, por fazer a captação sensitiva da articulação temporomandibular, tá? Então, muito importante essa parte aqui, ok? Vai fazer a captação sensitiva da orelha externa, tá? E ele vai fazer a captação sensitiva, então, dessa região lateral aqui do couro cabeludo, tá? Então, toda essa região aqui, então, ele vai fazer a captação dessas informações sensitivas, ok? E aí chegamos à tríade de nervos que são muito importantes ali nessa questão da sensibilidade, tá? Então, nós temos aqui o nervo bucal, tá? O nervo lingual e o nervo alveolar inferior, tá? Então esses três nervos aqui passam a ser os nervos mais importantes, além desse nervo auriculotemporal que capta essa informação da articulação temporomandibular, tá? Essas ramificações aqui, eles passam a ser muito importantes, principalmente para os procedimentos anestésicos que vocês vão estar executando, ok? Então vamos lá, para a gente observar um pouquinho melhor, tá? O nervo bucal, olha só. O nervo bucal, então, ele vai se direcionar à região de bochecha, tá? Ele recebe esse nome justamente porque ele faz a inervação dessa região de bochecha, tá? Então, ele vai sair ali do nervo mandibular e ele vai passar logo abaixo do processo condilar da mandíbula, tá? E ele vai fazer o contorno aqui pelo ramo da mandíbula e ele vai se direcionar para essa região aqui de bochecha, tá? Lembrando que ele é um nervo sensitivo, então ele vai captar as informações sensitivas, principalmente dessa região aqui, ó, de mucosa, tá, da bochecha, de pele da bochecha, ou seja, tanto da parte interna quanto da parte externa da bochecha, ele vai estar fazendo a captação, então, dessas informações sensitivas, tá? Além disso, ele vai fazer também a captação da gengiva vestibular dos molares inferiores, ou seja, aqui nós temos os molares inferiores, então toda essa captação da gengiva dessa parte aqui vestibular, tá? Então dessa parte de fora aqui, quem faz essa captação dessas informações é o nervo bucal, ok? Então tá aí um importante nervo para a gente poder estar observando. Então, nervo bucal faz a captação da bochecha tanto da parte interna quanto da parte externa e dessa região aqui, ó, tá, vestibular da gengiva, ok? Em seguida nós temos aqui o nervo lingual, tá? O nervo lingual e o nervo alveolar inferior. Então vamos lá. Tanto o nervo lingual quanto o nervo alveolar inferior são os nervos mais calibrosos que nós temos dessas ramificações aqui do nervo mandibular, tá? O nervo lingual, ele vai descer aqui mais medialmente, tá? Indo em direção à língua, enquanto que e ele vai estar mais anteriorizado, tá? O nervo alveolar inferior, ele vai estar mais posteriorizado, tá? E ele vai se direcionar mais para a região lateral, justamente porque ele vai pegar essa região de mandíbula, né? Como o nervo lingual vai se direcionar à língua e o nervo alveolar vai se direcionar à parte da mandíbula, né? Então já fica fácil da gente localizar eles com relação a essa parte, tá? Então o nervo lingual segue em direção à língua, tá? E ele vai estar emitindo então ramos gengivais linguais, tá? Ou seja, toda essa parte interna aqui, ó, tá? Na parte de dentro da mandíbula, tá? A captação sensitiva dessa gengiva aqui, quem faz então é o nervo lingual, tá? Além disso, ele vai também soltar ramificações aqui para fazer a captação de informações sensitivas de soalho de boca, tá? Então toda essa região aqui é sublingual, então quem vai fazer a captação vai ser o do nervo lingual, tá? Além dessa região aqui, ele também vai dar a percepção de 2/3 anteriores aqui da língua, né? O próprio nervo lingual aqui, ele vai fazer a inervação de 2/3 anteriores da língua, tá? Só que não são os 2/3 anteriores de forma gustativa, são os 2/3 anteriores de forma tátil, tá? Então ele vai identificar ali a textura das estruturas que estão ali dentro, tá? Então o nervo lingual vai fazer esse tipo de captação. Tudo bem? Por mais que ele tenha esse contato direto ali com a parte gustativa, né, com a parte de sentir os sabores, tá? Mas não é específico do nervo lingual, tudo bem? Ele é mais específico de sabores do nervo facial, tá?
Em seguida, nós temos aqui o nervo alveolar inferior, tá? O nervo alveolar inferior, então ele vai descer pela fossa infratemporal, tá? E ele vai se direcionar ao forame da mandíbula, tá? E ele vai estar aqui passando por dentro do canal mandibular, ok? Então, olha só, passando então pelo canal mandibular, tá? Ele vai soltar aqui, ó, ramos dentais e periodontais, tá? Principalmente por essas dentições posteriores, tá? Uma vez que esse nervo alveolar inferior ele vai chegando nessa região aqui de forame mentual, ele vai sofrer uma ramificação, soltando então essa ramificação para o meio externo, e a outra ramificação ela vai dar continuidade então para a inervação aqui dos ramos dentais e periodontais dos dentes anteriores, tá? Quando ele faz essa ramificação, ele forma então o nervo mentual, tá? E aqui o nervo incisivo, tá? O nervo que continua para os dentes anteriores é chamado de nervo incisivo, enquanto que esse nervo que sai do forame mentual é chamado de nervo mentual, tá? Lembrando então que essa região aqui do nervo mentual, o ramo mentual, né? Ele faz então toda essa parte de inervação da região de mucosa vestibular, ou seja, dessa região aqui, ó, da gengiva, tá? Anterior, lembrando que a gengiva posterior aqui, quem faz a inervação é o nervo bucal, tá? Mas a gengiva anterior aqui, a gengiva vestibular anterior, quem faz essa inervação, então, é o nervo mentual, ok? Além dessa ramificação, dessa inervação para essa região de mucosa vestibular, ele também faz a inervação dessa região aqui da pele do mento e do lábio inferior, tá? Então essa pele do queixo e do lábio inferior é responsabilidade aqui do nervo mentual, além da mucosa aqui da gengiva vestibular dos dentes anteriores, beleza? Aqui também com o nervo alveolar inferior, tá? Ele vai sofrer também uma ramificação posterior. Olha só, voltando aqui, tá? Deixa eu achar aqui, ó. Voltando aqui, então, nós temos aqui, ó, uma ramificação posterior, tá? Formando então o nervo miloióideo, tá? Esse nervo miloióideo é a parte motora, então, desse nervo alveolar inferior. Por isso que essa parte do nervo alveolar inferior, ele se diz mista, justamente porque ele solta essa ramificação muscular aqui, tá? Essa ramificação motora. E ele vai inervar então o músculo miloióideo e também o ventre anterior aqui do músculo digástrico, tá? Então esses daqui é o nervo alveolar inferior. Então, só para a gente observar aqui, tá? Lembrando que a parte de mucosa gengival aqui, quem faz a inervação, então, é o nervo lingual, tá? Enquanto que essa região aqui dos dentes posteriores, da gengiva dos dentes posteriores, tá? Perdão, a gengiva vestibular dos dentes posteriores, quem vai fazer essa inervação aqui vai ser o nervo bucal, tá? Enquanto que a parte anterior aqui vai ser o nervo mentual, tá? Então, essa porção anterior aqui da gengiva quem faz a inervação é o nervo mentual, da parte posterior o nervo bucal, da parte interna o nervo lingual, ok? E das dentições ali corresponde a parte do nervo incisivo, tá? E do nervo alveolar inferior aqui, ok? Então, essa daqui, pessoal, é a parte da inervação, então, são os locais de inervação, tá? Do ramo mandibular, então, do nervo trigêmeo, tá? Essa última parte, então, dessa série ali de ramificações do nervo trigêmeo, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Valeu, pessoal, bons estudos aí para vocês.